Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa feita em fio de malha premium da Fios Guarani. Olha pra vocês verem que trama linda. Gente, esse fio eu testei pela primeira vez e já me apaixonei, porque além dele deixar a bolsa super levinha, ele deixa muito bem estruturado, tá? Então, é uma combinação perfeita aí pra crocheteira. Essa bolsa a gente fez nesse ponto aqui, ó, que fica um relevo bem bonito. Essa alça um pouquinho mais robusta, ó, é um pouquinho mais grossinha, com esse detalhe. A lateral também. Também fiz aqui os tasséis, tá? Utilizei aquele tassel aqui na cor dourada. Ensinei pra vocês tudo bem certinho como vocês vão aplicar. Utilizei um pedacinho de corrente pra gente colocar aqui os tasséis junto com a argola articulada. Olha pra vocês verem que lindo que fica. Nessa aula, meus amores, eu usei um pouquinho mais de um rolinho, tá? O segundo rolo eu utilizei somente para fazer uma lateral e a alça, mas eu explico para vocês como vocês conseguem diminuir o tamanho dessa bolsa, tá? E também eu coloquei aqui, ó, o botãozinho imantado, tá? Também na cor dourada. Vou medir aqui para vocês verem o tamanho. De largura, a nossa bolsa ficou com 19 centímetros. E de altura, ela ficou aqui com quase 19 centímetros também, tá? Então, meus amores, como eu falei pra vocês, vocês podem mudar essa parte aqui do comprimento dela, tá? Daí eu também explico pra vocês como vocês vão fazer aqui essa parte da lateral, porque a lateral vai, dependendo da quantidade de pontos, vai mudar, tá bom? A parte aqui da largura vocês podem fazer maior ou menor também, tá? E a alça aqui ficou com 30 centímetros, tá bom? Então, ficou uma bolsa bem linda. Então, se você é nova ou novo aqui no canal, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Na Tem Crochê. Já deixa o seu like nesse passo a passo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os passo a passos que eu trouxer aqui para vocês. Se vocês puderem, tornem-se membros aqui do canal. Vamos ter 2 aulas inéditas para vocês mensais, tá bom? Mas caso vocês não possam, não tem problema. É só você deixar seu like, como já falei, comentar aqui embaixo de onde você está falando, qual a sua cidade. E também assistindo os anúncios, isso já me ajuda bastante e me incentiva a trazer cada vez mais aulas aqui para vocês no canal. Tá bom? Então bora para a aula. E os materiais que vamos utilizar nessa aula de hoje são... Para começar, vamos utilizar o fio Guarani, fio de malha premium. Ele tem 140 metros e tem 27 milímetros, tá? A composição dele é 92 poliéster e 8% elastano. Agulhas indicadas da agulha número 5 até a agulha 9 milímetros, tá? Gente, esse fio eu testei já, é um fio maravilhoso, eu gostei bastante. Ele mesmo sendo um fio leve, ele dá muita estrutura para sua peça, ele é um fio encorpado, mesmo sendo leve, então é a combinação perfeita para quem quer estrutura na sua bolsa e também leveza, porque sabemos que temos alguns fios que eles dão estrutura, mas são mais pesados, tá? Então, esse rolo de fio aqui, ele é bem levinho, tá? Com o tamanho que eu vou fazer da minha bolsa, eu vou utilizar um rolo e o comecinho do segundo, tá bom? Mas caso você queira dar uma diminuidinha, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão diminuir, como vocês podem fazer também a lateral, né, com a diminuição, tá? Vou explicar tudo bem certinho pra vocês, mas eu recomendo muito esse fio. Ele me surpreendeu demais, tá? Porque é aquela combinação perfeita, como eu falei pra vocês, de leveza e estrutura, que é uma coisa que eu amo, tá? Então, a cor que eu vou utilizar hoje é o rosa bebê, tá? Esse rosa tá bem bonito. A agulha que eu vou utilizar vai ser a número 6 da Unique, como já falei pra vocês dessa agulha, eu recomendo também demais, gente, porque é uma agulha que ela tem a mesma qualidade das agulhas famosas aí, também internacionais, né? E também com preço bem mais acessível. Essa agulha eu paguei R$ 27,90, e como eu tenho aqui aquelas famosas, eu posso dizer pra vocês que o deslizar com o fio é a mesma coisa, tá? Inclusive, a pegada dela eu acho bem melhor, porque ela tem essa parte côncava, olha aqui pra vocês verem, que encaixa perfeitamente na mão, trazendo mais conforto ao crochetar, tá? Então, vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, que eu comprei na Shopee pra vocês também adquirirem, pelo preço de R$ 27,90, e a qualidade é a mesma das agulhas famosas. Vou utilizar também um par de agulha articulada. Essa daqui é lá da MM Criações, os parceiros do nosso canal. Vou deixar para vocês o cupom aqui na tela e também na descrição o site para vocês adquirirem materiais com 10% de desconto, tá?
Além das ferragens, vocês também vão encontrar fechos, abas, fundos de bolsa, forro pronto, como eu trago direto para vocês aqui, vocês amam, tá bom? Então, corram aproveitar o cupom de desconto, lembrando que é um cupom por CPF. Na parte da ferragem, também vou utilizar um porta-tassel, esse daqui é com o parafusinho, tá? Bem bonito, também vou deixar para vocês o link na descrição, caso vocês não tenham uma argola articulada menorzinha, tá bom? Porque esse daqui só para colocar os tasséis é muito grande, vocês podem utilizar, ó, uma corrente, um pedacinho de corrente que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer, tá? Também vou utilizar um botãozinho imantado, também na cor dourada. Agulha e linha para costura, tanto do botão quanto da minha etiqueta. Essa etiqueta minha é lá da Destaque Etiquetas. Também vou deixar para vocês todos os links na descrição. E fita métrica, tá? Pra gente medir certinho o tamanho da nossa bolsa. Tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, meus amores, abri aqui em cima, ó, pra vocês verem. Vocês podem utilizar de dois jeitos. Tanto do lado de dentro, como do lado de fora, tá? Como a gente vai fazer uma bolsa que a gente tem que ficar arrumando muitas vezes o fio, eu recomendo vocês utilizarem dessa vez o lado de fora, tá? Porque ele vem mais certinho. A parte de dentro geralmente vem mais enrolada, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vou abaixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizarem bem, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui a nossa laçada inicial, tá? E agora eu vou fazer um total de 39 correntinhas, tá? Caso você queira fazer uma outra quantidade de pontos aqui na parte do comprimento, deixá-la um pouquinho mais baixa, você vai ter que fazer números ímpares aqui, tá bom? Porque assim, quando você voltar fazendo os pontos, vai dar um total de números pares. Então, uma correntinha para dar altura, tá? Então, vou fazer aqui minhas 39 correntinhas. Então, a laçada inicial não vai contar. 1, 2, 3... Fiz aqui minhas 39 correntinhas, tá? E aqui temos as correntinhas do lado do direito, tá? E vamos virar o nosso trabalho, que vamos trabalhar aqui do lado avesso, tá bom? Então, cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá? Vamos pular a nossa primeira e vamos na segunda. E a partir daqui já vamos trabalhar o nosso ponto, que vamos trabalhar por toda a nossa bolsa. A gente vai simular aqui um ponto meio alto. Como que a gente inicia o ponto meio alto? Laçando aqui o fio, venho na alcinha e laço novamente, ficando aqui com 3 alças na agulha. Mas aqui a gente não vai fazer o ponto meio alto. O que que eu vou fazer? Essa última laçadinha, eu vou passar por dentro dessas duas outras, tá? Então, ó. Então, de novo, laço aqui meu fio, venho na minha próxima alcinha, entro aqui embaixo, laço novamente, ficando com 3 laçadas na agulha. Essa última eu vou passar por dentro dessas outras duas. Reparem que quando eu vou passar essa laçada, eu seguro aqui embaixo, ó. Eu seguro aqui para dar uma sustentação pra gente fazer esse ponto, tá? Então, novamente, laço meu fio, venho na próxima alcinha, laço meu fio novamente, ficando aqui com 3 laçadas na agulha, e a última laçada eu passo por dentro dessas duas, tá? Ó. E reparem para vocês verem que vai ficando essa parte aqui, ó, esticadinha, tá bom? Então, a gente vai fazer desse jeito até o final da nossa carreira, tá? Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês pra gente dar sequência ao nosso trabalho. Já fiz aqui todos os nossos pontos, tá? E ficamos com um total de 38 pontos, tá bom? Na nossa primeira carreira. Então, todas as outras carreiras vão ser essa mesma quantidade de pontos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora como que vamos prosseguir. Vou fazer aqui uma correntinha e vou virar o meu trabalho, tá? Outra dica que eu esqueci de dar pra vocês é que vamos procurar, gente, colocar o lado avesso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui temos o lado direito do nosso fio e o lado avesso. Eu vou, ó, colocar o lado avesso encostado da minha agulha, porque dessa forma, quando a gente for fazer o nosso ponto, ó, pra vocês verem, vai ficar aparecendo a parte da frente do fio, tá? Então, não vai ficar do avesso. Então, reparem também, gente, que eu já cheguei trabalhando aqui no meu espacinho logo da chegada. Aqui tá minha correntinha e já começo trabalhando aqui, tá? Então, sempre tomando bastante cuidado pra não ficar aparecendo o lado avesso do nosso fio. Então, o processo aqui é o mesmo, ó. A gente laça, ó, encostando o lado avesso na agulha, tá? Venho no próximo ponto, laço, fico com 3 laçadas na agulha, a última a gente passa por dentro das outras duas.
Então, vamos fazer nesse mesmo processo até a gente ter 20 carreiras, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que aqui, ó, como a gente já trabalhou na nossa chegada, a gente não vai trabalhar em cima de correntinha. A gente só vai trabalhar nos espaços que tem essas duas alcinhas, tá? Então, todas as nossas carreiras têm que ter 38 pontos. Quando eu ficar com as minhas 20 carreiras, eu volto com vocês pra gente dar sequência. Já fiz aqui a parte do corpo da nossa bolsa, como falei pra vocês, 20 carreirinhas. Olha pra vocês verem que lindo que fica. E como eu gostei, gente, desse fio da Guarani Premium, porque além dele ser leve, ele tem muita estrutura. Olha pra vocês verem, fica muito encorpado. Pelo vídeo não dá pra vocês verem, mas eu sugiro que vocês testem, porque é muito gostoso de trabalhar com ele, tá? Vamos medir aqui com quantos centímetros que ficou. A parte do comprimento, ele ficou com 44 centímetros. E da largura, ficamos com 19, quase 19 centímetros e meio de largura. Lembrando que essa parte aqui vocês podem, de comprimento, na parte da altura aqui, vocês podem fazer mais carreiras ou menos carreiras também, tá? O que é importante aqui pra vocês é essa parte aqui do comprimento, que vai ser onde a gente vai fazer a nossa lateral. Por isso a importância de iniciar aqui essa parte com números ímpares de correntinhas, porque depois, fazendo pontos, vai ficar com números pares, tá? Então, vou explicar pra vocês aqui essa parte da divisão, como que vai ser. Vou explicar pra vocês aqui no meu caso. A parte central é a primeira coisa que a gente tem que dividir, tá bom? Porque a gente vai fazer uma diminuição de 3 pontos, vamos fazer uma quantidade de pontos e mais uma diminuição. Então, são 2 diminuições em cada carreira. Então, 6 pontinhos que a gente tem que deixar aqui, tá? Esses 6 pontos. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Aqui, como esse fio, ele é bem encorpado, então eu vou fazer somente 3 carreiras aqui da lateral e vai ficar um tamanho bem bacana. Caso você esteja utilizando um fio mais fino, caso você queira mais carreiras, vocês vão ter que deixar mais pontos aqui entre as diminuições, tá? Eu aqui, entre uma diminuição e outra, vou deixar 4 pontos. Caso você queira deixar mais, é só deixar com 6. E lembrando que aqui nessa parte entre uma diminuição e outra tem que ser números pares, porque vamos diminuir de 2 em 2. Então, tem que ser números pares, tá? Depois que vocês fizerem aqui a separação das duas diminuições e dos pontos entre as diminuições, vocês vão ver quantos pontos sobram aqui e dividir por 2, tá? Então, por isso que tem que ser exatamente igual. Então, vamos fazer aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, se vocês fizerem com outra quantidade, vocês vão ter que fazer esse cálculo antes de começar, tá? Então, vamos lá. Agora, meus amores, a gente vai começar a trabalhar na alcinha de trás aqui, tá? Então, vou fazer uma correntinha, vamos continuar fazendo a correntinha para dar a altura e viro aqui o meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai iniciar com pontos baixos, mas nas próximas a gente vai fazer pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, como falei pra vocês, vamos fazer 14 pontos baixos. Sempre na alcinha de trás. Entro aqui, laço meu fio, ficando com 2 laçadas na agulha, laço e tiro tudo junto, fazendo meu primeiro ponto baixo. No próximo, entro na alcinha, laço, trago pra cima, ficando com 2 laçadas na agulha, tiro, fazendo meu segundo ponto baixo, tá? Então, a gente vai continuar aqui até ter 14 pontos baixos. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos, tá? Agora, vamos dar início à nossa primeira diminuição, certo? E como falei pra vocês, vão ser diminuições em 3 pontos. Eu vou, gente, sempre ajustar essa laçadinha que tá na minha agulha, tá? Se eu soltar essa laçada muito, vai formar um buraco entre a diminuição e os pontos baixos, tá? Então, eu vou manter bem ajustadinho aqui essa laçada que tá na agulha. Agora, eu coloco o meu dedo indicador embaixo aqui desse fio pra segurar ele, tá bom? Eu vou entrar aqui no primeiro ponto, na alcinha de trás, opa, laço aqui esse meu ponto, continuo mantendo o dedo aqui, venho no segundo ponto, entro aqui embaixo, laço ficando com 3 laçadas na agulha, entro no terceiro ponto, laço aqui, ficando com 4 laçadas na agulha, tá? Agora, eu vou tirar todas essas laçadas juntas, então, eu laço e olha pra vocês verem, eu seguro aqui e puxo com a minha agulha pra trás, ó. Olha pra vocês verem que dessa forma fica bem certinho aqui o ponto e não forma buraco, tá? Vamos fazer aqui de novo. Então, eu ajusto bem essa alcinha de cima, venho no meu primeiro ponto baixo, laço, no segundo ponto baixo, laço, e no terceiro ponto baixo, laço aqui e trago pra cima, ficando com 4 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4. Seguro aqui embaixo, laço o meu fio novamente e trago ele aqui pra trás, ó, eu puxo a agulha pra trás, fechando assim a minha primeira diminuição, tá? E não deixando buraco, tá certo?
Então, olha aqui pra vocês verem. Agora, vamos fazer os pontos entre as diminuições, como eu falei pra vocês. Aqui nessa carreira vão ser quatro pontos. E aqui é a mesma coisa, precisamos segurar essa alcinha aqui de cima para não formar buraco. Então, ó, eu puxo aqui um pouquinho, trazendo aqui pra cá, ó, até chegar mais ou menos no espaço que eu preciso, tá? Porque se eu fizer assim, olha pra vocês verem, vai formar um buracão aqui, tá? Então, eu preciso que fique bem fechadinha essa parte. Então, eu dou uma aproximadinha aqui, tá? E entro aqui, ó, puxando aqui a salsinha, essa laçada de cima, puxando aqui o fio do rolo pra manter bem justinha essa laçada, laço e faço o ponto baixo, ó, segurando aqui, aproximando esses pontos, tá? Aqui agora fica um pouquinho abertinho, mas já vai fechar. E vamos fazer os 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Olha pra vocês verem, como eu falei pra vocês, aqui vai fechando e as alcinhas também vão se encaixando no lugar delas, tá? E agora vamos fazer mais uma diminuição. Vamos lá. Segura aqui bem o fio pra não soltar essa laçada. Venho no meu primeiro ponto, laço. Venho no segundo, laço. Venho no terceiro e laço, ficando com 4 laçadas na agulha. Agora eu laço o meu fio e tiro essas 4 laçadas todas juntas, tá? Então, fica assim a nossa segunda diminuição. Como eu falei pra vocês, a gente sempre vai ter pontos aqui, conforme a gente for diminuindo entre as diminuições, tá? Então, fizemos aqui os 4 pontos, uma diminuição. Agora, vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente inicia, a gente finaliza. Como aqui eu iniciei com 14 pontos baixos, aqui também vou finalizar com 14 pontos baixos, tá? Então, aqui não tem erro, é só fazer os 14 pontos baixos até o finalzinho ali. Caso você chegue aqui, você tenha feito a divisão certinha e tá faltando ou sobrando, dá uma olhada, volta aqui olhando porque tem alguma coisa errada, tá bom? Porque tem que dar bem certinho. Então, vou fazer aqui meus 14 pontos e já volto com vocês para mostrar a nossa segunda carreira. Cheguei aqui no meu início, tá? Eu só queria mostrar pra vocês aqui, eu fiz só 13 pontos, aonde a gente vai fazer a o nosso último ponto baixo, tá? Geralmente, essas duas alcinhas aqui ficam um pouquinho escondidas, tá bom? Temos aqui o nozinho e aqui o nosso último pontinho. Então, a gente não pode esquecer de pegar esse último pontinho. Entro aqui e faço o meu último ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Eu vou virar esse trabalho pra dentro, ó, pra vocês verem. Viro assim e viro o meu trabalho aqui pra gente iniciar. Como eu falei pra vocês, essa primeira carreira a gente fez de pontos baixos no início, agora a gente vai começar com pontos baixíssimos e também finalizar com pontos baixíssimos, tá? Então, aqui já na minha chegada, vou fazer 6 pontos baixíssimos, tá? 1, 2, 3, bem soltinha essa parte, tá? Pra não repuxar. Opa. 3, 4, 5 e 6. Dou uma puxadinha aqui pra ficar certinho, tá? E agora, vamos fazer uma outra sequência. Agora, depois dos meus 6 pontos baixíssimos, vou fazer 7 pontos baixos, tá? Então, a gente vai caminhar com 7 pontos baixos até a gente chegar aqui pra gente fazer as nossas... Até a gente chegar aqui no meio pra gente fazer as nossas diminuições. Então, caminhei aqui com meus 7 pontos baixos e agora vamos fazer a nossa diminuição novamente, a nossa primeira diminuição. Primeiro espaço, segundo e terceiro. E fecho aqui tudo junto, tá? Agora, vamos fazer a nossa parte aqui de pontos baixos para depois fazer a nossa diminuição. Como eu falei para vocês no início, a gente tem que deixar números pares aqui por conta disso, que a gente vai diminuir de 2 em 2. Aqui embaixo eu tinha 4, agora eu vou fazer 2 pontos, tá? Então, no caso, se você tiver aqui 6 pontos embaixo, agora você vai fazer 4, na próxima carreira você vai fazer 2 e depois diminuição junto com diminuição, tá? Então, vamos lá. Tomando cuidado para não trabalhar onde a gente já fez a nossa diminuição. Então, aqui, aproximando bem, vamos fazer 1 e 2. E agora, mais uma vez, a nossa diminuição. Primeiro espaço, segundo
e terceiro, ó. E fecho aqui tudo junto pra trás, pra aproximar bem. Deixa eu fazer de novo pra aproximar mais ainda. 1, 2 e 3. Pronto. E agora, vamos finalizar do jeito que a gente começou, tá? Então, agora, como é só vocês olharem aqui perto dos pontos, perto da diminuição, como que fica aqui, ó. Então, aqui eu tenho que fazer os pontos baixos para depois finalizar com os pontos baixíssimos. Então, vamos fazer 7 pontos baixos e depois finalizar com 6 pontos baixíssimos. Já fiz aqui o final da nossa segunda carreira. E como eu falei para vocês, agora vamos fazer a nossa última carreirinha, tá? Caso você tenha feito com mais pontos essa parte aqui de baixo, aqui entre os pontos baixos, entre as diminuições, você vai ter que fazer mais carreiras, mas é super simples, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, a partir de agora, a partir da segunda carreira, sempre vai ser pontos baixíssimos. Vou virar o meu trabalho novamente. E vamos novamente fazer pontos baixíssimos aqui no início, tá? Fazer os nossos 6 pontos baixíssimos. Já fiz aqui os meus 6 pontos baixíssimos. Lembrando que a gente sempre dá uma puxadinha aqui só pra ficar mais retinho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, caso vocês tenham feito mais quantidades de pontos aqui na nossa primeira carreira entre as diminuições, como vocês vão prosseguir, tá? Aqui agora, principalmente nessa parte, aqui no meio, você já sabe que a gente vai diminuindo de 2 em 2 pontos por carreira. Aqui, gente, na parte de baixo, ó, a gente tinha feito 7 pontos baixos. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? Então, aqui, na parte do começo e do final, sabemos que vamos diminuir de 1 em 1 ponto. E aqui, entre os pontos, entre as diminuições, sabemos que vamos diminuir 2 pontos. Então, se aqui embaixo eu fiz 7, agora eu vou fazer 6. Se você fez 8 na carreira anterior, agora você vai fazer 7. E assim por diante, sempre diminuindo 1 nessa parte aqui do começo e do final. Então, agora eu vou fazer aqui os meus 6 pontos baixos, tá? Então, fiz 6 pontos baixíssimos e agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos e agora eu sei que vou fazer as minhas diminuições, tá? Só que agora, como eu já, aqui na carreira anterior, era 2 pontos, agora eu vou fazer diminuição seguida de diminuição. Então, aqui eu vou fazer a primeira, 1, 2 e 3, lembrando de aproximar aqui. Agora eu já vou fazer a minha outra diminuição. 1, 2 e 3. E tiramos tudo junto aqui, tá? E agora vamos fazer do mesmo jeito. Fizemos aqui 6 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. E agora vamos fazer 6 pontos baixos e finalizar com 6 pontos baixíssimos. Já fiz aqui os meus últimos 6 pontos baixíssimos, tá? Finalizando as nossas carreiras. E olha pra vocês verem como fica, ó, já fecha super bem. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a união aqui dessa lateral, tá? Vamos fazer essa união com pontos baixíssimos. Só vou dar uma soltadinha aqui, tá certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês melhor. Ó, então aqui a gente vai juntar, ó, essas duas laterais aqui, tá? Pra fazer os pontos baixíssimos. Vamos fazer os pontos baixíssimos pegando nas alcinhas que se encontram. Olha aqui pra vocês verem. Então, qual alcinhas que se encontram? Essa e essa. Essa e essa. Essa e essa, tá? Então, são essas alcinhas que a gente vai pegar. A gente não vai pegar aqui a de fora e nem essa. Somente essas que se encontram, pra dar um detalhe a mais nessa lateral, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Aqui, meus amores, vou iniciar aqui fazendo os pontos baixíssimos nessa alcinha de cá. E aqui eu não vou pegar a alcinha, porque se eu for pegar a alcinha e voltar aqui nessa laçada, eu vou desfazer o ponto baixíssimo. Então, eu só vou puxar, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pra cá, ó. Tá? Então, essa laçada aqui já vai fazer a vez do ponto baixíssimo aqui, tá bom? Então, agora eu vou pular esse primeiro e venho no próximo. Então, pego a alça de cá e a alça de cá, tá? Outra coisa muito importante, se vocês começarem a pegar a alcinha, depois daqui do ponto baixo, da laçada aqui pra cá, se vocês começarem a pegar a alcinha de cá primeiro e depois a de cá, vocês vão ter que fazer até o final desse jeito pra ficar bem certinho, tá? Então, ó, essa de cá, vou pular esse primeiro e essa de cá. Laço o meu fio aqui embaixo e faço um ponto baixíssimo. De novo,
a sequência aqui. Já trabalhei nessa, tá? Toma cuidado aqui, ó. Se você puxar, você consegue ver que já foi feito ponto baixíssimo aqui. Então, vou vir nessa e nessa. Laço o meu fio. Opa. Vamos laçar aqui o fio e fazer um ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa, tá? Então, vamos fazendo desse jeito até o finalzinho ali, que eu já mostro pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Já caminhei aqui com pontos baixíssimos e olha pra vocês verem. Se vocês repararem bem, a gente finalizou os pontos baixíssimos aqui, mas ainda temos 2 pontos baixos aqui, ó. 2 alcinhas, tá vendo? E a gente tem que pegar essas 2 alcinhas também, tá? Essas aqui são um pouquinho mais complicadas porque elas estão bem juntinhas. Mas, como falei pra vocês, temos que pegar do mesmo jeito. Então, pego aqui, laço e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos cortar esse fio pra gente fazer o arremate aqui dentro, tá? Ó, corto aqui um pedacinho. Não precisa ser muito grande. Vou puxar aqui esse fio pra fora, ó. Tá vendo? Puxa aqui pra fora. E agora, vamos voltar ele aqui pra dentro, tá? Vem aqui no pontinho abaixo, segura aqui o meu ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, pra gente não puxar ele pra dentro, tá? Ó, fica bem bonitinho aqui, tá? E agora, vamos fazer o arremate aqui pro lado de dentro. Virei aqui do avesso, tá? Agora, eu vou passar aqui pelas alcinhas dos pontos. Pra gente conseguir arrematar bem certinho. Olha pra vocês verem. Tá bem facinho aqui, ó. A gente pega as 2 alcinhas, as 2 perninhas do lado do avesso, pra facilitar, tá? Daí, a gente dá um pinguinho de cola, ou vocês fazem um arremate tradicional de vocês, pra gente dar início à outra lateral, tá? E depois do arremate, fica assim a nossa lateral, tá? Olha pra vocês verem a nossa primeira lateral. E agora, vamos dar sequência pra segunda, tá? A segunda, gente, vai ser exatamente do mesmo jeito. A única coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é como que a gente vai começar, qual lado que a gente vai começar, porque a gente foi fazendo carreira de ida e volta, tá? É só vocês olharem aqui a nossa primeira carreira, tá vendo? A nossa primeira carreira ficou o lado direito do ponto baixo. Tá vendo aqui? Quem ficou com o lado direito? Então, o que que isso significa? Significa que eu vou começar aqui, ó, os meus pontos baixos para eles ficarem do lado direito também, tá? Para não ter perigo de ficar do lado avesso. Olha para vocês verem. Então, eu vou fazer a minha segunda lateral e já volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Meus amores, tô vendo o futuro. Porque o que aconteceu? Eu simplesmente perdi o arquivo com a colocação do botão imantado, a aplicação do tassel, fazendo do tassel e também fazendo a alça, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, metade do botão colocado e eu vou colocar, vocês não vão ver a alça, né, totalmente pronta, mas eu vou explicar pra vocês certinho do jeito que eu posso, tá? Porque, ó, pra vocês verem, a aula tava finalizada, tava tudo finalizado. Mas o meu celular está com um problema. Ele simplesmente tem hora que apaga, desliga, e eu acho que provavelmente foi isso que aconteceu, ele simplesmente parou de gravar e eu não vi. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra vocês me ajudarem, porque se vocês curtirem, compartilharem bastante, logo logo eu vou conseguir comprar outro celular e trazer vídeos com mais qualidade ainda pra vocês. Então vamos lá. Como que eu expliquei pra vocês aqui, essa parte? Eu dividi aqui a fita métrica aqui, tá? Coloquei aqui, ó, nessa parte da lateral e medi quantos centímetros que tinha de cada lado, tá? Pra mim conseguir dividir bem certinho aqui. Então, ficou com 19 centímetros e eu coloquei aqui 19 centímetros e meio pra cada lado, tá? Esse lado já vai ser colocado. Então, vamos colocar somente esse lado de cá, tá bom? Ó. Então, vou posicionar no lugar certinho e ensinar vocês a costurar. Então, vamos lá recolocar esse botão, tá? Então, já peguei aqui a minha agulha e a minha linha, tá? Vou passar, ó, aqui por baixo, só pra gente esconder o nó, tá? E já entra aqui dentro da minha alcinha. Caso você não consiga, é só entrar pro lado de fora e depois voltar pra dentro, tá bom? Minha gente, que correria. Então, vamos lá. Agora, vamos passar aqui algumas vezes
pela nossa alcinha. Lembrando que a mesma quantidade de voltas que a gente passar de um lado, a gente vai passar de todos os lados, tá? Então, vou passar aqui 4 vezes por cada alcinha. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou pegar aqui, venho por baixo da minha alcinha e trago, ó, aqui na diagonal. Por que na diagonal? Porque assim eu já vou prender esse meu botão e não vai ter perigo de soltar, tá? Então, vejo mais ou menos a altura aqui e recoloco aqui o meu botãozinho no lugar. E vamos novamente passar aqui 4 vezes por cada alcinha, tá? Ó. Opa. 1. 2. 3. E 4, tá? Então, vamos refazer esse processo com os 4 ladinhos, tá? Então, agora eu transfiro a minha agulha pra cá e depois eu subo pra cá, tá? Já fiz aqui a minha costura, tá? E agora, ó, a minha linha está aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui por trás da minha alcinha e venho aqui pra baixo, tá? Ó, venho bem aqui embaixo e trago aqui, tá? Olha pra vocês verem, a minha agulha tá saindo aqui. Por que que eu faço isso? Porque aqui, ó, sempre fica saliente, tá vendo? Então, eu faço aqui. Pego aqui num pedacinho de fio, tá? Ó. Pra gente fazer o arremate. Fica aqui com uma laçada. Pra vocês verem. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó. Passo uma vez, volto e passo a segunda vez a minha agulha por dentro dessa laçada. E agora, eu vou puxar, ó. E assim vai fazer o nó de tecelão. E eu vou fazer mais um nozinho no mesmo lugar. Pode ser aqui. 1 e 2. E mais uma vez faço nozinho. Agora, eu volto aqui por dentro dos meus pontos, ó, passo bem por baixo, até sair aqui em cima e corto a minha linha, tá? E agora, vocês vão fazer o mesmo processo com o outro lado do botão, tá bom? Olha pra vocês verem. E vai ficar assim, bem certinho, tá? Então, vamos lá pra nossa alça. Vou fazer aqui uma alça menor, tá? Porque, como falei pra vocês, acabei de ver que acabou apagando esse meu arquivo e falta 2 horas pra me postar essa aula, tá? Então, por isso que eu vou fazer uma versão menorzinha. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer a minha laçada inicial, ó. Aqui, passo aqui por baixo e faço uma correntinha fazendo a vez de um ponto. Laço no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, ficando com 2. Agora, o terceiro ponto e agora o quarto, tá? Então, vamos fazer 4 pontos na nossa laçada inicial. Vou virar aqui meu trabalho para mostrar para vocês aonde a gente vai pegar. Aonde a gente vai pegar? A gente tem a primeira perninha e temos a segunda. Então, a gente vai trabalhar sempre na segunda perninha do nosso ponto, tá? Então, a gente tem essa parte de cima, o nozinho de trás e 2 perninhas. Aqui também 2 perninhas e aqui também 2 perninhas que já vai se formar a outra, tá? Por que que eu tô mostrando agora pra vocês? Porque quando a gente fechar esse anel mágico, vai esconder um pouquinho nessa primeira carreira, tá bom? Mas é na segunda perninha, como eu falei pra vocês. Agora, eu vou puxar aqui meu anel mágico até eu fechar ele muito bem, ó. E agora, nessa parte da nossa alça, ela não vai ter nem começo, nem meio e nem fim, tá? Você só vai continuando dessa forma, não vai ter fechamento. Agora, ó, a gente vai virar assim, porque a gente vai pegar nas alcinhas, como eu falei pra vocês. Eu vou abrir aqui, ó. Esse meu primeiro ponto, vou separar aqui a segunda perninha e venho na primeira perninha, perdão, e vou vir na segunda perninha, tá? Venho aqui na minha segunda, ó, eu laço essa minha segunda perninha, ajusto o meu fio e faço um ponto baixo. Subo aqui minha laçada e faço um ponto baixo. Agora, eu viro aqui novamente. Viro aqui novamente, ó.
tenho a minha primeira perninha, na segunda, eu entro aqui. Na segunda perninha, laço, opa, e vou fazer um ponto baixo, tá? Não um ponto baixíssimo. Na próxima, a mesma coisa, ó. Que já fiz nessa, vem nesse próximo. Na segunda perninha. Ó, na segunda perninha aqui. Laço, mais um ponto baixo, tá? E aqui agora cheguei no meu último pontinho, mesma coisa. Tem a primeira, na segunda. Laço, um ponto baixo, tá? Agora, quando vocês virarem aqui, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente, tá? Porque tá meio distante, ó, meu último ponto e o outro ponto tá aqui, tá? Mas aqui a gente vai continuar da mesma forma, só que agora vai ficar mais visível aqui a segunda perninha, porque vai ficar meio abertinho, olha pra vocês verem. Minha segunda perninha aqui, tá? Então, eu vou continuar fazendo na minha segunda perninha, tá? Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, na segunda perninha. Vou soltar aqui um pouquinho a laçada, só pra mim conseguir alcançar a segunda perninha. Agora, eu vou ajustar novamente pra aproximar, laço e faço a segunda, na segunda perninha, o meu ponto baixo. Viro aqui, ó, meu outro ponto, segunda perninha, como falei pra vocês, ó. Ajusto aqui bem. Laço e faço um ponto baixo, tá? Caso você queira deixar mais grossinha essa alça, é só aumentar a quantidade de pontos aqui na nossa laçada inicial. Ó, e aqui agora tá bem diferente, ó. Aqui a primeira perninha, a segunda. Vira aqui a primeira perninha e a segunda, tá? Sempre na segunda perninha, tá? Lembrando que é ponto baixo, tá? Às vezes faz ponto baixíssimo, mas é ponto baixo. E dessa forma vamos fazendo até a gente ter o tamanho que a gente deseja, tá? Olha pra vocês verem. Aqui o ponto baixo, minha perninha esticadinha. Meu ponto baixo aqui, ó. Minha perninha esticada. Opa. Meu ponto baixo aqui, minha perninha esticada, tá? Então, é esse o processo que a gente vai fazer até a gente ter o tamanho que a gente deseja aqui da nossa alça, tá bom? Ó, pra vocês verem. No começo, tá? Fica um pouquinho difícil de ver, mas depois fica bem fácil de encontrar aqui as perninhas dos nossos pontos, tá? Olha pra vocês verem. Sempre na segunda perninha. Fiz aqui um pedacinho, tá? Não vou fazer muito comprido, porque eu já expliquei pra vocês a situação. Mas a nossa alça vai ficar com 30 centímetros. Nossa alça fica com 30 centímetros, tá? Vocês podem fazer o tamanho desejado aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o arremate. Ó, cortei aqui meu fio, tá? Vou mostrar pra vocês aqui essa parte de cima. Eu solto aqui minha laçada e vamos fazer tipo um fechamento falso. Ó, eu venho aqui, tá vendo? Aqui temos uma alcinha aqui, tá? Aqui a gente só tem uma, tem duas, perdão. E aqui a gente vai fazer um pontinho falso. Trago aqui pra trás, ó. Dou uma abridinha aqui e vou voltar nesse mesmo espaço onde tá saindo o meu ponto. Olha pra vocês verem, tá vendo que tá saindo aqui? Então, aqui agora eu venho pela parte de cima, ó, e passo aqui pra trás. Ó, vai ficar assim essa parte. E agora, eu vou esconder esses meus pontos aqui por dentro, tá? Então, eu passo bem aqui por dentro, ó. Seguro aqui pra não desfazer o meu pontinho. E vou puxando aqui por dentro. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, abrir bem nessa parte, olha pra vocês verem, abro bem, passo aqui por dentro de algum buraquinho. Caso vocês queiram fazer um nó, tá? Ó, fazer um nozinho aqui só pra firmar. Continuo passando aqui por alguns buraquinhos pra gente esconder esse nó aqui. Esse nó é só pra firmar, olha pra vocês verem. Nem fica aparecendo. E depois, a gente vai fazer, vai
dar um pinguinho de cola só pra esconder a ponta, tá? Então, a gente vai... Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Vocês vão abrir aqui bem, do mesmo jeito que a gente fez pra dar um nó. Vocês vão abrir aqui muito bem, ó. Vamos cortar aqui o fio, dar um pinguinho de cola, apertar e depois esconder assim. Vocês apertam assim, tá? Então, vocês vão fazer esse mesmo arremate com as duas pontas. E depois vocês vão ter a alça aí pra gente colocar na nossa bolsa. Então, agora vamos pro tassel. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar o parafuso do nosso tassel, tá? Eu já fiz o teste aqui de quantas voltas vão ficar legais. Vou pegar aqui a minha agenda, que foi o que eu usei de molde, e vou dar 6 voltas aqui na minha agenda, tá? Deixando a ponta pra parte da frente, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E agora, a gente vai cortar aqui essa parte de baixo, mas eu vou segurar aqui essa parte de cima, ó. Eu seguro essa parte de cima e corto aqui essa parte de baixo, tá? Então, eu vou cortar aqui, bem no meio, segurando essa parte aqui. Que daí a gente vai ficar com as 6 partes iguais, tá? E depois a gente tira. Depois que a gente corta e segura, vamos ficar dessa forma aqui, tá? Olha pra vocês verem. Agora, eu vou tirar o meu dedo aqui e vou juntar muito bem essa parte aqui pra deixar bem certinho. Lembrando que eu tenho que dar uma olhada pra ver onde que fica o meio. E agora, eu vou colocar no meu tassel. Olha pra vocês verem, eu tenho que empurrar muito bem, mantendo essa parte do meio bem aqui perto do buraquinho do parafuso, tá? Então, a gente vai colocar muito bem colocado. Caso você queira mais firme, você pode dar um pingo de cola aqui no fundo, tá? A cola que você usa de costume pra firmar melhor. Ó, e vamos empurrar aqui. Tá? Posso empurrar também com uma agulha. Pega aqui uma agulhinha mais fininha, tá? Pega aqui uma agulha mais fina e vamos empurrando aqui no meio. Tá? Até empurrar muito bem essa parte. Depois de muito bem apertado, vamos colocar aqui o parafuso e vamos apertar, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é não apertar totalmente o parafuso, deixar um pouquinho do parafuso pra fora, por quê? Porque como ele tem a rosquinha dele, né, tem uma rosca, quando você coloca aqui, se caso a sua cliente puxar aqui, não vai puxar junto o parafuso. Se ele tiver colocado inteiramente, ele acaba saindo, tá? Então, vamos apertar aqui essa parte até deixar uma pontinha pra fora. Prontinho. Quando eu falo pra vocês uma pontinha, é só essa partinha aqui, olha, pra vocês verem bem um pedacinho só mesmo, tá bom? E assim fica pronto o nosso tassel. A gente vai cortar tudo aqui bem certinho, pra deixar bem retinho, os dois bem certinho, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui, ó, a minha lateral, as duas laterais aqui, pra mim colocar a minha argola, tá? Eu tenho que colocar no mesmo sentido, olha pra vocês verem. Vou pôr aqui bem na pontinha, mas ela tem que passar aqui por dentro da lateral, tá? Vocês têm que colocar aí do gosto de vocês. A única coisa que eu tenho que ter em mente é que ela tem que sair exatamente no mesmo lugar, ó. A nossa alça aqui. E a gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Então, vocês vão ajustando aí pra ver a melhor forma que vocês querem. Já aproveitei e já coloquei minha etiqueta e também finalizei a aplicação do botão imantado, olha pra vocês verem, tá? Agora só falta a gente colocar a nossa alça e o tassel. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que põe o tassel aqui, ó, na corrente. A minha corrente não passa aqui, ó, por dentro, tá? Então, eu vou abrir os elos e pôr aqui dentro. Ó, vou abrir com a ajuda de uma tesoura. Aqui, ó. Abro aqui um e ponho o tassel. Fecho. Coloquei um aqui. Pra não ficar muito junto, eu vou pôr nesse seguinte aqui o outro, tá? Caso a sua corrente passe por dentro dos dois tasséis,
é só passar por dentro, tá? Não precisa abrir o elo, não. Aqui eu só tô fazendo isso porque a corrente que eu tenho aqui é da mesma cor dos outros acessórios, tá? Olha pra vocês verem da mesma cor. Vai ficar bem bonito. Ó, então aqui... eu tenho os tacéis, ó. E agora é só juntar aqui os dois elos aqui em cima e colocar na argola articulada. Ó, como que fica. Fica bem discreto essa parte das argolas da corrente, tá? E fica penduradinho, olha. Fica bem bonito. Agora vamos colocar a nossa alça. A alça, meus amores, não tem segredo, tá? Como a gente já colocou as argolas aqui, é só a gente pôr as pontas também, tá? Então, eu abro aqui, ó. Coloco a pontinha e na mesma altura eu coloco do lado de cá, tomando cuidado pra não torcer. Ó, então ficou assim a nossa alça. Caso você queira deixar mais alta aqui essa argola, é só vocês subirem aqui um ponto pra cima pra ficar mais espaçosa essa argola, tá? E agora é só pôr o tassel aqui, ó. Eu só vou colocar a corrente aqui. Ó, passo aqui por dentro e viro, vou virando aqui essa parte que tem abertura pro lado de dentro, tá? Pra ficar bem certinho. Então, fica assim a nossa bolsa finalizada. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você assistiu todo o passo a passo e não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like aqui nessa aula, que isso me ajuda bastante e ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você chegou até o final desse passo a passo, comenta aqui embaixo rosa, para mim saber que vocês assistiram todo o passo a passo. Tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula.